Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Guia para o Sucesso da Polícia Civil do Distrito Federal, o GPS-PCDF, esse evento, finalizando essa semana aqui de transmissões voltados para esse concurso que a gente sabe que vai sair no ano de 2020, o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, Esse concurso foi mais um afetado por essa pandemia, por os efeitos colaterais, dessa situação de instabilidade, de isolamento social que nós temos vivido. Você já sabe, acompanhou aqui a live do professor Arthur Lima 2 dias atrás. Existe a declaração do diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal falando que mesmo na situação que a gente está vivendo agora, com todas essas restrições, o concurso está andando. O próximo passo é a contratação da banca. Agora, a prova em si, a gente realmente ainda não tem como precisar quando vai ocorrer, devido às restrições de aglomerações, essa situação de isolamento que nós temos vivido. Porém, isso não deve ser um motivo de desânimo para você. Muito pelo contrário, o que você ganhou foi mais tempo para estudar, para se preparar, porque, assim como você vai ver aqui dentro de instantes, este será um dos concursos mais concorridos do ano de 2020. A gente vive uma escassez de provas, beleza? De concursos. Não que esteja tudo zerado, tudo parado, porque nós temos tido, sim, editais sendo divulgados, bancas sendo contratadas, mas não é aquela fartura de anos atrás de concursos. Então, quando aparece uma oportunidade, muita gente migra para essa prova. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer é se destacar no meio da multidão, beleza? Então, pessoal, hoje, aqui, o assunto dessa nossa transmissão é como se diferenciar em meio à massa, beleza? A gente sabe que teremos muitos inscritos para esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e a gente vai fazer essa transmissão aqui com o intuito, com o foco na preparação teórica e também no teste físico, beleza? São duas das fases do concurso. A gente sabe que os concursos policiais possuem várias fases. Este não é diferente. Então, a primeira parte, talvez a mais complicada, provavelmente a mais difícil, é sim a prova escrita, que você tem a parte objetiva, a parte subjetiva, lá a sua dissertação, sua questão subjetiva. Mas após vencer essa etapa, dificílima por sinal, a gente tem outras fases do concurso. O teste físico é uma delas, beleza? A gente tem o exame médico, o exame psicotécnico, temos a investigação social, o próprio curso de formação profissional, beleza? Então hoje o foco dessa transmissão é a prova escrita, tanto a sua parte objetiva quanto a subjetiva, e também o teste físico, que é uma etapa do concurso que corta muita gente que não se preparou adequadamente. Beleza? Então a gente vai começar, pessoal, aqui um pouco, eu contando a minha história, a minha experiência. Eu, além de ser professor aqui do Direção Concursos, eu sou policial legislativo, sou policial do Senado Federal. É um cargo de polícia que ele é relativamente visado, para quem estuda para a área policial, porque tem uma atividade bem diferenciada, tá? E não deixa de ter uma remuneração atrativa, já que é um dos cargos do Senado Federal, que por si só são cargos que possuem uma remuneração bem vantajosa, bem atrativa, comparando com diversos outros setores, beleza? Então vou contar um pouco da minha trajetória como concurseiro, como estudante para concurso, que você é no momento, porque você pode tirar algumas informações proveitosas, beleza? A minha formação, pessoal, é militar. Eu sou formado pela Escola Naval, era oficial de carreira da Marinha do Brasil. Então eu poderia estar na Marinha até hoje, tá? Tenho vários amigos lá ainda, a minha turma ainda está lá, beleza? Só que chegou em determinado momento da carreira que eu perdi aquele fogo sagrado, Aquele tesão pelo trabalho. Eu perdi aqui a minha satisfação pessoal
no meu trabalho. Eu acordava todo dia e falava, nossa, mais um dia para ir. Foi quando eu decidi estudar para concurso, isso lá nos idos de 2006. Beleza? Quando eu comecei a estudar para concurso, o primeiro, desde o início, eu já foquei na área policial, que é uma área que eu me identifico. Podia ser área fiscal, podia ser área de tribunal de contas, podia ser, bom, diversas áreas. Eu optei por estudar para a área policial. Provavelmente, tá, você também esteja nesse caminho, se está acompanhando aqui a nossa transmissão. E, na época, a notícia que a gente tinha era que o próximo concurso grande, relevante, para as carreiras policiais, seria o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Concurso da PRF, essas notícias, lá em 2006, seria um concurso regionalizado para apenas 2 estados, 2 unidades da federação, os estados do Pará e do Mato Grosso, e que ofertaria 340 vagas. Então, eu já foquei nesta prova, tá? Me matriculei em curso preparatório presencial à época. Em 2006, a gente não tinha essa fartura de cursos online com o padrão que nós temos hoje, como é o exemplo do Direção Concursos. Então, fazia minhas aulas presenciais, depois de encerrar toda a teoria, fazia turma de exercícios, fazia simulados, assistia a algumas poucas videoaulas. Na época, isso era bem mais reduzido, tá? Tinha material em PDF, comprava livros, então a gente estava em outra fase. Beleza? O que ocorreu? Esse concurso, que eu comecei a estudar para ele, porque ele sairia em breve, ele demorou 2 anos. 2 anos. Só que o que eu fiz foi não parar, não desistir. Então eu fiquei 2 anos da minha vida estudando, batendo no edital antigo da PRF. O que ocorreu? Em 2008, quando saiu o concurso da PRF, também saiu o edital da Polícia do Senado, que, por sinal, eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu estudava para a área policial, desconhecia a Polícia do Senado. Hoje as polícias legislativas são bem mais conhecidas porque a gente tem tido regularmente concursos. Mas na época não. O meu concurso da Polícia do Senado também foi em 2008, foi logo após o da PRF. O último concurso da Polícia Legislativa do Senado, antes do meu, antes de 2008, tinha sido em 1992. Ficou de 92 a 2008 sem concurso. Eu desconhecia essa polícia. Mas vi lá o edital, matérias muito parecidas. Os concursos da área policial têm muitas matérias em comum. Falei, vou fazer esse troço também, beleza? Era R$1.000 a mais de salário na época, tá? O salário da PRF no edital era 5.800, da Polícia do Senado 6.700. 6.722 para ser mais preciso, né? Eu lembro muito do edital do concurso que eu passei e que vou ocupar, que espero ocupar, pelo resto da minha vida. Então tinha essa diferença de R$1.000, eu falei, vou fazer, né? E como tinha estudado 2 anos, tá? E focado, não estava brincando, focado, eu felizmente consegui aprovação nesses 2 concursos e decidi optar pelo Senado Federal, cargo que ocupa há pouco mais de 10 anos. Tranquilo? Então, assim, eu cheguei ao Senado Federal tendo estudado, veja só, tendo estudado para outro concurso. O meu foco, à época, era o da PRF, porque era esse que ia sair. Quando ele saiu, saiu junto também o do Senado, aí obras do destino. Eu fiz os 2 concursos porque havia muitas matérias em comum. Tranquilo? Então, você que estuda para a área policial, isso pode ocorrer para você também. Agora, não é o momento da gente desviar o foco. Por quê? Porque é fato que esse concurso de agente da PCDF vai sair assim que possível. Assim como a gente tem em andamento o concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele já tinha até provas marcadas, seriam, salvo engano,
em 15 de março, mas devido a toda essa restrição, a prova foi suspensa e a gente vai esperar a situação se normalizar, ou pelo menos melhorar, de modo que a gente possa ter algumas reuniões, aglomerações, para que as provas objetivas possam ser aplicadas, beleza? Então, mesmo nessa situação de exceção que estamos vivendo, algumas áreas simplesmente não podem parar. A área da segurança pública não vai fazer concurso público aí por tempo indeterminado. Não existe isso. Porque, olha só, vai parar de ter crime, né? Porque está em pandemia, bandido vai parar de cometer crime? Bom, seria tudo que a gente queria, né? Mas essa não é a realidade. Tranquilo? Então, de forma resumida, né? Porque senão a gente podia passar aqui 1 hora só falando como foi a minha vida. Você já sabe um pouco, tá, de como eu cheguei no meu cargo. E a gente vai falar aqui muito da preparação em si. Tranquilo? Então, aqui, ó, continuando, pessoal, quero falar para você um pouco em relação a número de inscritos para concurso. Isto, a princípio, assusta bastante, é um fator que você tem que levar em consideração, porém, isso aqui de longe não é o que há de mais importante. Então vejamos, esse concurso de escrivão que eu falei que ele está suspenso devido à pandemia, ele oferece 300 vagas e nós tivemos aproximadamente 50 mil inscritos. Beleza? Esse concurso, o de escrivão, que teria provas em março. Vamos falar um pouco sobre o concurso de agente, que é o foco da nossa transmissão, tá? Bem, pessoal, existe, olha aqui, a informação que esse concurso de agente da PCDF que está para sair, ele vai prever 600 vagas imediatas, 600 vagas imediatas e um cadastro de reserva de mais 1.200. Não necessariamente os 1.800 vão entrar, os 600 das vagas iniciais com certeza, mas fatalmente serão aproveitados mais alguns candidatos. Tranquilo? Então, é um concurso para 600 vagas iniciais, enquanto o que está suspenso, de escrivão, 300 vagas. Então, aqui na tela, o último concurso de agente da PCDF, lá em 2013, ofertou também 300 vagas e nós tivemos 29 mil inscritos. Compara com o de escrivão de 2020, mesmo número de vagas, em que pese ser outro cargo, 52 mil. Para a gente teve 29. Esse concurso de agente de 2020, que prevê 600 vagas iniciais e 1.200 vagas para cadastro de reserva. Bom, pessoal, quantos inscritos nós teremos? Difícil prever um número. Agora, se eu tiver que chutar, isso vai beirar, se não ultrapassar, os 100 mil inscritos. São 600 vagas e mais 1.200 cadastros de reserva, tá? Um concurso bem grande. Concurso para agente tende a atrair mais gente do que para escrivão, porque tem candidato que simplesmente fala assim, não quero ser escrivão. Beleza, ué, não quer ocupar esse cargo. Não vou ser feliz sendo escrivão. Tranquilo. Então, esse concurso para agente prevê que a gente tem um número muito alto de inscritos. A gente está numa fase que não é a de maior fartura de concursos públicos, então aparecendo um concurso desta magnitude aqui, de um cargo tão importante, tão visado, quanto é o da Polícia Civil do Distrito Federal, isso vai atrair muita gente, não só do DF, mas de várias unidades da federação. Tranquilo? Então, possivelmente, a gente deve ter uns 100 mil inscritos. Detalhe, não é para você olhar para isso e falar, nossa, então não dá. Então não dá, 100 mil. Bom, deixa eu te falar, o meu concurso da PRF, lá de 2008, teve mais de 100 mil inscritos. E nem por isso, tá? Várias pessoas deixaram de ser aprovadas. Outra coisa que você não tem que sofrer com isso de forma alguma, relação candidato-vaga. Pessoal, eu costumo falar o seguinte, relação candidato-vaga, a banca divulga isso,
eu só vejo isso como ponto negativo, essa divulgação, porque não serve para nada. Não serve para nada. Tá? Só serve para deixar o aluno aflito. Nossa, você viu isso? Olha quantos candidatos vaga tem. Pessoal, é muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Você faz um concurso público, que a relação candidato-vaga nem é das mais absurdas, mas você está competindo com muita gente preparada. É muito melhor você fazer um concurso em que a relação candidato-vaga está muito grande, mas não tem ninguém do seu nível. Olha o meu exemplo. O meu concurso do Senado Federal, o concurso de 2008 da Polícia do Senado, ele previa 2 vagas. Nós tivemos 2.400 inscritos. Relação candidato-vaga, 1.200 por vaga. E eu estou aqui. Então, assim, ó, não é para você olhar para a relação. Nossa, olha só quantos inscritos tem, já era. Esquece isso. Isso só serve para te prejudicar. Não tem um candidato sequer que olha para a relação candidato-vaga quando publicado e fala assim, que bom, olha só, agora está tranquilo, vou passar. Isso não existe. Então essa informação não serve para te levantar em nada, só para te derrubar. Por isso que eu digo, olha só, procura esquecer essa informação. Isso não vai fazer você passar, isso só pode abaixar a sua moral. Agora, apesar disso, você tem concorrentes, e muitos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é se destacar no meio da multidão, beleza? Então, olha aqui, ó. Nesse contexto, como que a gente pode se diferenciar, se destacar, beleza? Entre esse mar de gente que está competindo com você, visando o mesmo cargo. Bem, vamos falar aqui um pouco, pessoal, primeiro, de pontos bem genéricos, beleza? Tópicos gerais, até porque a gente vai falar um pouco de preparação para a prova escrita e também para a parte física. Mais à frente, eu vou detalhar um pouco mais esses pontos principais aqui, bem gerais, que eu estou trazendo, beleza? Então, primeira informação que eu coloco aqui, ó, foco, sobretudo nesse momento. É muito fácil para qualquer uma pessoa dar um conselho para quem está estudando assim, ó, foca e vai, beleza? E é muito fácil para você ouvir, fala, ah, beleza, tá, vou fazer isso. Agora, colocar em prática tem um preço, isso é salgado. Quando eu digo que você deve focar em um cargo, como eu fiz para a prova da PRF, e persistir até lá, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Você vai ter que optar entre algumas coisas. Quando eu digo foca para estudar para concurso, na prova de agente da polícia, estabelece essa meta e faça tudo o que é possível para atingi-la. Então você vai ter que renunciar a algumas coisas com certeza. Então, aqueles seus momentos de lazer, aquelas suas viagens, aquele seu tempo que você passava à toa, que você passava curtindo, eu não estou falando que é para zerar isso, senão a gente fica doido. Agora, que a sua vida vai ser diferente, ela vai ser mais restrita, é fato. A gente está passando por essa situação que todos nós esperamos que acabe o quanto antes, né? De restrição, de isolamento. Muita gente não pode sair para trabalhar, para estudar. Então, em que pese todos esses pontos negativos, a gente tem que tirar algo positivo, que é o seguinte: eu estou tendo, de uma forma ou outra, não necessariamente positiva, mas mais tempo para estudar, para me preparar. A gente tem passado, falo pela grande maioria, né? Cada caso é um caso. A gente tem passado mais tempo em casa e as provas estão sendo suspensas, postergadas. Então você tem mais tempo para se preparar
não só no seu dia a dia, porque para muitos, não para todos, beleza? O seu tempo livre aumentou e a data da sua prova, que talvez seria daqui a pouco, não vai ser mais. Então a gente tem que conjugar essas informações e tirar o que for possível, né, de positivo disso, beleza? Eu não estou falando para você, olha só, a situação de pandemia é uma maravilha, porque você ganhou mais tempo. Longe de ser isso. Todo mundo está sofrendo consequências, cada um na sua escala, beleza? Agora, isso não pode te abalar. Isso não devia te abalar. Isso não pode te levar a nocaute, beleza? Mantenha o seu objetivo, isso é importantíssimo. Eu, quando comecei a estudar, havia a previsão que o edital ia sair daqui a pouco. Falei, vou dar um gás aqui que vou safar. Demorou 2 anos. 2 anos, beleza? Próxima informação, está aqui na tela. Técnicas de estudo. Pessoal, isso faz muita diferença no estudo de cada um. Como que eu vou estudar? Será que é só ler? Será que é só assistir vídeo? Será que eu tenho que fazer resumo? Será que eu tenho que fazer mapa mental? Como que eu marco o meu material? Pessoal, são vários caminhos. Não existe uma receita de bolo. Se existisse uma receita de bolo, que eu colocasse no papel aqui e fala, toma, lê isso aqui que você é aprovado. Ora, isso aqui valeria uma vida, não é? Não existe um caminho só. Cada um tem a sua forma de aprender mais, de conseguir angariar mais informações. Isto varia de pessoa para pessoa. Você tem que achar qual é a forma, qual é o meio pelo qual você consegue guardar mais informações. E aqui no Direção, a gente tem uma ferramenta para te ensinar a estudar, para você aprender diversas técnicas de estudo e ver com qual você mais se identifica. A gente vai falar disso daqui a pouco, eu apresento esse produto para você. Bom, não adianta ter só técnica se você não tiver um material adequado. Aí, nesse ponto, isso está muito mais relacionado que qualquer outro com o Direção Concursos, tendo em vista que a gente tem aqui um corpo docente selecionado a dedo, beleza? Nível de excelência, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no meio, tá? Dessas feras todas, tá? Muito agraciado de estar aqui. Então, você pode ter certeza que aqui no Direção Concursos você tem um material feito para a sua prova. Foi-se o tempo, na minha época de concurseiro, né, há mais de 10 anos, já quase um dinossauro, que a gente comprava assim, ó, um livro, né, Direito Constitucional para Concursos. Aí eu comprava esse livro, tá? E aí ia estudando lá os capítulos do livro que caíam na minha prova, tá? Você não precisa fazer isso, porque eu vou oferecer aqui para você, daqui a pouco, um produto que é totalmente focado para a sua prova. Não tem nada a mais. Beleza? Então você tem que ter um material feito para a sua prova. Eu coloquei aqui na tela, olha, em relação a material. Evitar pulverizar a atenção em meio a muitos materiais. Então, pessoal, o que você não deve fazer é o seguinte: vou estudar agora Direito Constitucional, porque é uma matéria muito importante, então eu vou comprar vários materiais sobre isso, porque aí eu vou ter, né, várias visões, vou ver focos diferentes, vou ter tudo aqui. Não é necessário, não é necessário. Você pode se perder, você não vai dar conta disso tudo, beleza? E aí o tiro vai sair pela culatra. Você não precisa de muitas coisas diferentes para estudar um determinado assunto. Uma das razões é porque os nossos cursos são completos, beleza?
Então, você não tem que comprar vários livros, várias apostilas, vários cursos. Vou entrar no Google para procurar material, tudo isso para estudar uma matéria só, um assunto só. Eu vejo isso como muito mais negativo do que positivo. Beleza? Outra coisa, o estudo tem que ser completo. Não tem como ser diferente. A gente tem que ver a teoria, isso é o básico, é o seu primeiro passo, conhecer a parte teórica, estudar a matéria. Agora, por si só, não é suficiente. Nós precisamos, sim, realizar muitas questões e os nossos materiais possuem muitos exercícios, porque a maioria dos professores aqui do Direção foi concurseiro em algum momento, ocupou ou ocupa cargos públicos, e nós aprendemos que você consegue massificar mesmo os ensinamentos treinando, fazendo exercícios. É imprescindível. Então, todo o material do Direção tem sim exercícios para você praticar. Além disso, revisões de tudo aquilo que a gente estudou. Você estuda uma matéria que é nova para você, passa meses sem encostar nisso, é natural que você vai esquecer aquilo. Nesse ponto específico, o Direção tem uma característica muito relevante e interessante, que é o seguinte: toda aula sua, tá? Você tem a teoria, tem os exercícios, ao final do seu material existe o que a gente chama de resumo direcionado. É um resumo da aula. Aquilo que você poderia ter que fazer, que é pegar a sua aula e resumir, já vem pronto para você. Então a gente tem um resumo de cada aula ao seu final, beleza? É um instrumento muito potente, muito relevante para você fazer as suas revisões, beleza? Ao longo do seu estudo, é sempre bom você estabelecer um momento, um dia, algumas horas, o que quer que seja, varia de pessoa para pessoa, para revisar o que foi estudado. As nossas revisões direcionadas são ótimos instrumentos para tal, beleza? E, pessoal, eu coloquei aqui também, de forma genérica, tá? Uma informação: manter a consistência. Isso aqui, pessoal, é um dos pontos dos mais difíceis de serem colocados em prática. Manter a consistência é você persistir seguindo aquele caminho, aquela programação que fez até chegar à sua prova. Eu, quando comecei a estudar, o meu concurso ia sair aí daqui a pouco. A gente tem a mesma situação de quem está começando agora para a gente da PCDF. Pô, vai sair daqui a pouco. Só que no meu caso, esse daqui a pouco demorou 2 anos. Tá? Da minha turma inicial, muita gente desistiu. Muita gente mesmo. No meio do caminho. E aí o seguinte, isso não é demérito de quem desistiu. Porque cada um tem a sua vida, as suas restrições, suas possibilidades. Mas no meio do caminho, muita gente para de estudar. E aí esse ou vai ficar para trás ou está cortado de vez, até por opção própria, se for o caso. Mas se você realmente quer isso para a sua vida, é o seu objetivo, você precisa, você quer, persista. É caro, estou falando não necessariamente de valor, estou falando porque você tem que abdicar de várias coisas na sua vida, mas é recompensante. Pode ter certeza disso, beleza? Então, é muito fácil falar, persista que você vai conseguir, tá? Cumprir isso, colocar em prática, é salgado, é complicado, mas está longe de ser impossível. Se você realmente quer, deseja, você vai fazer por onde? Beleza? Então, pessoal, até agora a gente se ateve aqui mais a dicas genéricas, gerais, tá? E principalmente sobre a prova escrita, né?
que é o principal sarrafo, né, de um concurso público, mas não é só isso que elimina candidatos, beleza? Bem, a gente tem aqui, ó, a gente tem nessa próxima parte da apresentação dicas também de uma outra fase do concurso público, que é o teste físico, a prova de avaliação física. É uma etapa do concurso que corta também muita gente que não se preparou adequadamente, beleza? Então é necessário que você, desde já, tenha, de alguma forma, né, alguma atividade relacionada, tá, à prática física. Porque você não pode, pessoal, ficar simplesmente parado, zerado. Vou treinar para o teste físico só depois que eu passar na prova escrita. Se for o seu caso, beleza? De que você seja muito sedentário, nunca fez nada, aí você fala, depois da prova física, eu vou dar o gás total. Infelizmente, você está sujeito a sofrer alguma lesão. E aí não tem jeito, vai treinar lesionado, só vai intensificar o problema que você tem, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, desde já, na medida do possível, é bom praticar alguma atividade física e daqui a pouco o professor Márcio Valente vai trazer algumas dicas para você se preparar em casa mesmo, tá? Nessa situação aí de restrição, de isolamento, de pandemia, a gente pode fazer algumas atividades em casa. Tranquilo? Deixa eu apresentar para vocês, então, o produto que o Direção oferece para que você atinja a sua aprovação, o seu objetivo, chegue ao cargo, tá? Olha aqui, pessoal. Bem, hoje, no dia 16 de abril, aqui quinta-feira, a gente está oferecendo, na verdade é o último dia, de 30% de desconto no pacote completo para agente da Polícia do Distrito Federal. Pessoal, o pacote lá no site ele custa 700 e poucos reais. Hoje é o último dia desses 30% de desconto, que dá um pouco mais de 200 reais aí de desconto para você. Ou seja, o pacote vai sair a R$ 535, sendo que você pode dividir isso em até 12 vezes. Beleza? Olha só, dividindo em 12 vezes, isso sai pouco menos aí de R$ 45, dá R$ 1,50 por dia, menos que isso. Então, R$ 1,50 por dia, pessoal, é aquela cachaça que você vai cortar do final de semana e isso já paga a sua mensalidade aqui, a sua parcela, se você vier a dividir em 12 vezes. Tranquilo? Mas não é só isso, porque a gente está aqui para agregar mais valor no seu produto. Dessa forma, você vai ganhar 2 bônus. Primeiro, você vai receber o curso que a gente chama de Direção da Aprovação. Lembra quando eu falei há pouco que aqui no Direção Concursos a gente tem um curso para te ensinar a estudar? Um curso que apresenta técnicas de estudo para você guardar aquilo que está estudando, que está lendo. Esse é o Direção da Aprovação. Se você quiser comprar, se você quisesse comprar esse curso isolado lá no site, ele custa R$ 747. Você vai receber esse curso de graça, já embutido no seu pacote para agente da PCDF. Então, eu preciso de algum direcionamento, eu não sei como que eu rendo mais, quais são as técnicas que eu posso utilizar? O Direção da Aprovação é um produto específico para isso, para te ensinar a descobrir qual é a melhor técnica para você. Porque assim como eu disse há pouco, não existe uma receita de bolo que valha para todo mundo. Porque senão era só a gente divulgar isso aqui que todo mundo ia passar. Não tem como ser assim.
Isso varia de pessoa para pessoa. Então, direção da aprovação é um curso que vai turbinar os seus estudos. E isso, numa concorrência muito grande, é um ótimo ponto. Além disso, eu não sei se você conhece, se ainda conhece, um aplicativo chamado Em Áudio. Em Áudio é um aplicativo para celular em que você tem diversas matérias lá, várias legislações, tá? E elas estão, como o nome do próprio aplicativo fala, em áudio. Então, você está em casa deitado, está escutando legislação específica. Você tá na fila de algum lugar, está escutando uma outra matéria. Você está dirigindo, coloca lá no carro para escutar determinada matéria. Então, é um aplicativo, tá, que eu acho muito válido, e aí é questão pessoal, tá? Porque, para mim, isso faz diferença para você estudar algumas matérias que tendem a ser mais literais, que você precisa ler muito a legislação, tá? Claro que nós temos diversas matérias lá no aplicativo em áudio e você vai ganhar 1 mês desse aplicativo para testar, para ver se para você funciona bem, para ver se você consegue estudar com mais essa ferramenta. É mais um bônus que o Direção Concurso está dando para você, englobado aqui com o pacote de agente da PCDF. Tranquilo? Então, pessoal, se a gente for fazer a conta, olha aqui, ó, o valor normal do pacote mais os 2 bônus seria mais de R$ 1.500, tá? Com essa oferta, tá? Esse aqui é o preço total de tudo que eu estou passando para você. Você tem quase R$ 1.000 de desconto. O detalhe é que essa oferta se encerra hoje, dia 16 de abril. Tranquilo? E para conseguir tudo isso, professor, como que eu compro tudo isso? Tá? Você vai ao site e utiliza o cupom APROVADO-PCDF. Utilizando esse cupom na hora da sua compra, você vai ter direito a esse preço menor e a todos esses bônus que eu trouxe aqui para você, beleza? Não perca essa situação, essa promoção, porque vai demorar para aparecer outra nesse estilo, hein? Beleza? Quase R$ 1.000 de desconto. Numa compra, não é toda hora que a gente se depara com isso. Tranquilo? Bem, pessoal, agora eu passo a palavra aqui, ó, ao professor Márcio Valente, que vai trazer dicas e informações a respeito do teste físico, aquela fase do concurso, tá? Muito importante também, porque não adianta apenas a gente passar na prova, na prova escrita, é necessário que a gente seja aprovado em todas as outras fases, e uma das que mais corta, tirando a prova escrita, é sim o teste físico, beleza? Então, com a palavra, o professor Márcio Valente. Foolish, try to get them funds up, killing them mics just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker. He's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that finish what I started. I'm about that. Top down the night, you're not ready. We ride, we go heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Top down the night, you're not ready. We ride, we go heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Know that I'm about it. Want it, man, I can bring the drama, but it ain't by chance I'm fucking rapping. You don't really want a problem. Made a little cash in the back end, but still rap like homie starving. Yeah, y'all gotta ask who the man is. Hope I'm gonna be like, beg your pardon. Who? I'm about them 2 cities with me, repping them hardest. And I keep it 250s playing, always been an honest artist. And I got that crew with me, haters, better go watch the comments. And it's on the fence, so dog, I promise I'm about that. Top down the night, you're not ready. We ride, we go heavy. So high, we see the whole
about that get it, how you living, homie. Not about to knock your hustle, getting that money, homie. All about that, I don't need eyes, but I got a vision. Listen, none of my shit is written, bitches know that they bear witness. I'm about that ride or die, fools that come before me, trying to forget who I'm. It's like forgetting your vows at a matrimony. Line, I'm gonna be saying I'm playing, man. So fuck for phony, y'all gonna put in work to the game and own me. I'm about that. Top down all night, you're not ready. We ride, we wanna heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Top down all night, you're not ready. We ride, we wanna heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Bem, pessoal, após as dicas do professor Márcio Valente sobre a prova, sobre o teste físico, vamos voltar agora e aqui eu vou detalhar um pouco mais, tá, algumas informações que podem influenciar nos seus estudos para atingir o objetivo de passar no concurso da PCDF, beleza? Primeira informação, primeiro tópico aqui, um material de qualidade. Pessoal, você pode ter a maior das boas vontades. Agora, comprar simplesmente uma apostila aí na internet, achar uma apostila no Google, tá? Gratuita, é difícil falar que isso vai ser suficiente para você passar. Sabe por quê? Porque você vai estar concorrendo com alunos que compraram, que adquiriram, que tiveram acesso a materiais totalmente focados para uma prova, produzidos para aquela prova, materiais completos que apresentam não só a parte teórica, mas resumos, mapas mentais, figuras, ilustrações, questões. Então, pessoal, para que você atinja o sucesso, para você chegue no sucesso, você tem que ter um material de nível de excelência, tá? Eu não gosto de usar aquela expressão que concurso público é uma fila, que se você ficar nela uma hora vai dar certo, porque fila é uma coisa estática, né? Você está parado ali só esperando a sua hora, tá? Não é assim, não é só ficar parado que uma hora você vai ser aprovado, você tem que fazer por onde. O concurso é sim um funil, uma peneira, mas aí você aqui dentro dessa multidão, você tem que fazer por onde se destacar, tá? Então, se você se dedicar com o material correto, aí sim você está um passo, ou bem mais que isso, à frente dos demais concorrentes. Beleza? Bem, no que tange ao estudo, próximo tópico aqui, da parte teórica. Muito comum haver a seguinte pergunta: como que eu estudo, pessoal? É por PDF ou em vídeo? Pessoal, isso varia de pessoa para pessoa. Isso você vai aprender testando. Nós oferecemos para você as duas possibilidades, tanto material escrito quanto em vídeo. Em geral, o que ocorre? Matérias que você tem mais facilidade, talvez só o PDF seja bastante. Matérias que você tem mais dificuldade, às vezes é mais interessante você assistir aos vídeos ou conjugar os dois, beleza? Agora, isso não vale para todo mundo.
Tem gente que prefere assistir vídeo. Tá? Ah, não, eu aprendo mais olhando o professor falando aqui, desenhando, escrevendo. Então você precisa testar para descobrir qual a forma que você mais consegue guardar as informações. Pode ser conjugando os dois, tá? Eu, particularmente, eu estudei muito pouco por videoaulas. A grande parte do meu material era escrito, quase que a totalidade. Agora, uma das razões que influenciou isso, a gente não tinha muitas videoaulas na época. Não tinha, pô. Simplesmente não tinha, tá? Tinha uma oferta bem baixa, bem pouca. Então, eu estudei muito material escrito. Hoje você tem essa opção. Tranquilo? Outra informação muito relevante que influencia os seus estudos. Divisão do tempo. Olha aqui, ó. O que levar em conta para fazer a divisão do tempo? Quantas matérias estudar ao mesmo tempo? Olha só, pessoal. Eu acho que você tem que levar em conta para fazer a sua divisão do tempo aí de estudo, principalmente duas informações. Primeira, matérias que você tem mais facilidade ou dificuldade. Porque olha só, é muito bom, é menos dolorido estudar matéria que você gosta. Vamos supor, você gosta de constitucional. Aí você dedica várias horas lá durante a sua semana, no seu cronograma de estudo, para constitucional. Nossa, estou indo bem, delícia. Só que você não gosta de raciocínio lógico. Aí você fica menosprezando aquilo. Não, deixa de lado. Ah, não, hoje não. Hoje não. E aí começa a estudar um pouquinho, vai mal. Não. Melhor eu garantir constitucional. Pessoal, nós não estamos mais na época de menosprezar uma matéria. Não estamos mais na época. Uma coisa que o que você tem que fazer é dedicar tempo para estudar cada matéria de forma inversamente proporcional ao que você gosta. Não é para estudar muito o que você gosta e menosprezar o que você não gosta, o que você vai mal. É para ser o contrário. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estudava para a PRF, tá? Eu sofria muito em informática e atualidades. Sofria muito. Isso, na verdade, eu sofro até hoje, né? Só que eu não preciso mais estudar para concurso, graças a Deus, tá? Então, só, informática. Você vê uma apresentação dessa de slide aí, toda bonita, formatada, colorida. Você acha que fui eu que fiz isso? Não tem nem perigo de eu conseguir fazer um negócio bonito desse. Eu recebi o modelo e coloquei as informações. Por quê? Porque sou um sofrido em informática. Só que eu estudei muito. Estudei muito. E nos dois principais concursos que eu fiz, tanto da PRF quanto do Senado Federal, eu consegui em torno de 80% de acerto nas questões de informática, que para mim foi excelente. Porque nas matérias que eu gostava, que eu me identificava, essas eu fui bem. Mas essas eu sabia, ou pelo menos acreditava que eu iria bem. Eu tinha um medo danado de ir muito mal nas matérias que eu não gostava. Só que eu dediquei muito mais horas de estudo para os assuntos que eu sofria do que para os que eu ia bem. Por exemplo, tenho certa facilidade com matérias exatas. Matemática, raciocínio lógico. Pô, minha formação foi no Colégio Naval, Escola Naval. Escola Naval tem o básico de engenharia, 4 semestres de cálculo, 4 de física. Nunca estudei matemática para concurso. Nunca estudei. Não dediquei. Nunca fui a uma aula. Só fazia exercícios. Então, assim, tinha certa facilidade. Tá? Me ajudou? Me ajudou. Fui bem no concurso? Fui. E das matérias que eu não gostava, que eu ia mal? Estudei igual um doido. Então, isso influencia. Outro ponto que influencia a sua divisão de carga horária. Quantidade de questões na prova. Olha só, você está estudando para agente da Polícia Civil. Você quer ser polícia, beleza? Aí você pode pensar assim, você é bem intencionado, você pode pensar assim, vou estudar muito penal, que é a matéria que mais está ligada ao meu dia, porque eu vou ser um ótimo policial.
Veja bem, o seu pensamento está correto. Só tem um detalhe. O seu objetivo imediato é até virar polícia. Só que o seu objetivo imediato, o que está antes, é passar na prova. Porque se você não passar na prova, você não vai virar polícia. Então, a gente tem que estudar para marcar o X no lugar certo. Ou falar se está certo ou errado, né? No estilo aí do CESP, Sebrasp. Então, a gente tem que passar na prova. Por exemplo, no concurso de 2013 de agente, a gente teve na prova 8 questões, 8 itens de direito penal e 23 de português. Então, pessoal, isso é claro que tem que influenciar na quantidade de horas que você vai estudar cada matéria. A gente não está aqui debatendo que matéria é mais importante, quantos itens devia ter cada matéria, porque a gente não influencia nisso. Trabalhamos com fatos. No último concurso eu tive 23 itens de português e 8 de penal. Se você dedica essa carga horária para penal e essa para português, tá errado. Tá errado. Beleza? O nosso objetivo é passar na prova. Tá? Eu, quando estudava para PRF, direito penal é matéria. Tá? Português também era matéria. Na minha prova da PRF, a gente teve 20 itens de português, e 20 questões, porque foi múltipla escolha, e 2 de penal. E o edital já falava, pô, são 10 itens de direito, que envolvia penal, processo penal, administrativo, constitucional e civil. Ou seja, a estimativa, 2 itens para cada, e 20 de português. Aí eu via os meus concorrentes estudando igual um doido penal, tá? E deixando de lado matérias que teriam muito mais questões. Eu olhava e falava, não acredito que esse cara está fazendo isso. Simplesmente não acredito. Tá? 20 de português e 2 de penal. Se você dedica a mesma carga horária, tem alguma coisa errada. Beleza? Quantas matérias eu estudo ao mesmo tempo? Estou começando meus estudos agora. Vou começar a estudar um pouquinho de cada matéria? Não me parece o melhor. Para mim não funcionou. Acho que não é indicado. Se você está começando do zero, eu acho que você tem que estudar, no máximo, umas 3 matérias. Se quiser apertar muito, 4. Não acho vantajoso você abrir frente em 10 matérias. Tá? Vá pouco a pouco, em cada assunto, assimilando as informações. Beleza? Quantas matérias eu estudo por dia, pessoal? Varia de pessoa para pessoa. Você tem que treinar, tá? Temos muitos coaches que dizem, tá, que vale a pena você reduzir a carga horária de uma matéria e estudar mais de uma matéria por dia. Estude 1 hora disso, 1 hora disso, 1 hora disso. Estude 2 horas disso, 2 horas disso. Isto varia, tá? Talvez para a maioria das pessoas isso seja vantajoso, para outras não. Para mim nunca foi. Para mim nunca foi. Eu escolhia um tópico e estudava ele direto. Um dia, até porque trabalhava em tempo integral, só tinha de noite para estudar. Então, a maioria das vezes, estudava uma matéria só por dia. Vou estudar hoje direito administrativo, responsabilidade civil da administração pública. Era isso. Eu lia toda a teoria e fazia todos os exercícios que eu tinha disponíveis. Tá? Então, a quantidade de matérias que você vai estudar varia também, inclusive se você está no estágio inicial ou já mais avançado. Porque se você já viu todas as matérias, aí sim é bom você estudar um pouquinho de cada uma delas, porque você vai estar fazendo uma revisão, deixando fresco na sua cabeça tudo aquilo que já viu. Beleza? Bem, próximo tópico aqui, eu coloquei 3 vezes a palavra exercícios, devia ter colocado mais 10. Porque aqui, meu amigo, é imprescindível. Imprescindível. Não é sugestão.
Não adianta você ler a parte teórica uma vez e falar, tá safo. Não tá safo. Você tem que treinar, tem que exercitar. Você aprende vendo a teoria, mas vai massificar, vai ver lacunas, vai ver pontos fracos, treinando, se exercitando, fazendo questões. Então, não é sugestão, é obrigatório. Nosso material tem muitas questões e existe um site que todo mundo conhece, que é o site parceiro do Direção Concursos, que é o Que Concursos, o Questões de Concursos. Então, pessoal, com isso, você tem muitos, milhares de exercícios para treinar e isso é obrigatório, não é sugestão. Bom, a questão das revisões são necessárias. Não adianta a gente estudar uma vez, nunca mais passar meses sem tocar no assunto, que você vai esquecer. Isso é natural. Aqui entra também aquele resumo direcionado que eu falei, que em toda aula do Direção Concursos contém lá o final, que te auxilia no processo de fazer revisões. Tá? A gente tem muitas informações para guardar. Você não consegue estudar a matéria toda do edital do concurso em um dia, na véspera da prova. Então, você está sujeito a esquecer aquilo que viu meses atrás. Revisões servem para isso. A questão da prova subjetiva, pessoal, da redação, da dissertação, na maioria dos casos, você precisa treinar. Tá? Não adianta só treinar para falar se a questão está certo ou errado, para botar o X no lugar certo, você precisa treinar a redação. Precisa treinar o tempo, precisa ver a forma como você escreve, seu vocabulário, beleza? As formas de redação de questões. Então, existem cursos para discursivas e que são muito importantes. Não deixe para fazer a sua primeira redação no dia da prova, porque pode ser que você vá mal. E isso te corta. Quase gabaritei a parte objetiva, cortado na redação. Adiantou o quê? Nada. Tranquilo? É necessário treino. Esse aqui, pessoal, trazendo para você a minha experiência, era um outro ponto de muito sofrimento meu, mas muito. Porque não tem a mínima aptidão para ficar fazendo redação. Não gosto. Tá? Falei não gosto, um eufemismo, né? Porque eu podia usar uma palavra muito pior, tá? Então, não gosto. Mas sabe o que eu fazia? Toda semana eu fazia uma redação, mesmo não gostando. Toda semana eu fazia uma redação. Deu certo. Nos 2 concursos que eu fiz. Tudo bem que eu fiquei longe de tirar 10 na redação, mas não fui eliminado, tá? No Senado eu tirei 7 e pouco, acho até que eu fui garfado, porque minha redação não estava para 7, beleza. Na PRF eu tirei 6 e alguma coisa, mas tá bom. Melhor, mais que isso realmente não foi. Só que redação, para mim, era um ponto fraco. E eu tinha um medo danado de ser eliminado. Não fui, por quê? Porque treinei muito. Tranquilo? Botei ao final aqui, tá saindo na frente, consistência. Consistência, pessoal, é aquilo que eu estou falando de você manter o foco. É difícil, é complicado. Estudar para concurso não é ter a vida de farra, não é? Ah, meu, todo dia eu vou almoçar, jantar fora, vou sair, vou para festa, vou para churrasco, vou me reunir com os amigos. Todas as séries eu vejo, olha só, por um tempo isso aí vai estar bem mais restrito. Então você tem que abrir mão de várias coisas? Tem. Tem que tirar da sua vida muitas coisas que são prazerosas, porque não é prazeroso você sentar, abdicar de todo o seu lazer para ficar estudando. Mas a recompensa vale muito a pena. É disso que você tem que pensar. Beleza? Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos às principais dúvidas que aparecem, né, quando a gente está tratando dessas informações. Olha aqui, ó. O material do Direção é suficiente? Eu ouso afirmar que sim. Nosso material é focado para essa prova.
Não é aquilo que eu falei que existia. É direito penal para concursos. Tá? Você compra esse material e vai ver o que cai e o que não cai. O material foi feito para essa prova, em todas as matérias. Ele tem questões, tem resumos, tem mapas mentais, ilustrações, vários meios para te auxiliar nos seus estudos, beleza? É possível começar agora. O que eu preciso fazer é o seguinte, pessoal. Esta situação de pandemia, de restrição de aglomerações, de isolamento, nesse ponto aqui veio para te ajudar. Por quê? Porque o edital provavelmente não vai sair agora. Se sair, tá, a data da prova ou não vai estar estabelecida, vai ser estabelecida posteriormente, ou vai ser lá na frente. Tranquilo? Então, pessoal, aqui no Distrito Federal existe uma lei que exige que entre a publicação do edital e a prova a gente tenha 3 meses. Levando em consideração que a gente nem tem a escolha da banca ainda, que assim que escolher a banca a gente deve ter um tempo até a publicação do edital, e do edital para a prova nós teremos 3 meses, é possível que esse edital só venha ou no final do primeiro semestre, ou talvez no início do segundo semestre. Bota mais 3 meses aí, a prova está chegando no final do ano. Você tem tempo sim. Você tem tempo sim. Desde que abra mão de várias coisas na sua vida para se dedicar aos seus estudos. Quantas horas eu tenho que estudar por dia? Quantas horas for possível, tá? Talvez você tenha que acordar mais cedo, talvez tenha que dormir mais tarde. Provavelmente. Provavelmente. Agora, lembre que esse sofrimento é por um tempo determinado. Depois, você vai colher os frutos desse seu esforço. Beleza? Os concursos serão afetados em 2020? Este é um que está sendo. Tá? Para você que está começando, que ainda não está preparado, nesse ponto, foi positivo. Por quê? Se não tivesse essa situação toda, esse vucu-vucu todo que a gente está vivendo, talvez a gente já tivesse a banca, possivelmente até o edital. Temos? Não, não temos. O que dá mais tempo para você estudar. Agora, e se você adquire nosso material, começa a estudar e chegou à seguinte conclusão: pô, não é para mim. Não é para mim, cara. Estudar para concurso não é para mim. Não vou conseguir fazer do jeito certo por aqui 4, 5, 6 meses. Então isso não vai dar certo para mim. O que a gente oferece para você, tá? A garantia da sua satisfação. Se você adquirir o nosso material, você tem 30 dias para avaliá-lo, para começar a estudar. Se você quiser desistir, você tem todo o seu dinheiro de volta, beleza? Sem letra pequena, sem questionamento. Adquiriu o material, não gostei, tá? Você tem direito a desistir e nós devolvemos o seu dinheiro. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, resumo da nossa oferta, tá? Bem, você tem o pacote completo, que tem teoria, exercícios, revisões, tudo, com 30% de desconto. Detalhe, nem cheguei para falar para você da garantia infinita, né? O que é a garantia infinita, pessoal? Você adquire o seu material, você tem direito a acesso a ele, tá? Até o dia da prova. Beleza? Pô, uma pegadinha aqui pro professor. Então, assim, o que acontece? Você adquiriu seu material hoje. Quando saiu o edital, foram divulgadas matérias novas. Entraram matérias novas para a sua prova. Você não precisa comprar um outro material de outro curso, ou aqui mesmo do Direção, para acrescentar no seu. Esses assuntos novos serão adicionados ao seu pacote. Então, você tem a certeza de que o seu material vai ser completo e atualizado até o dia da prova. Beleza? Bem, aqueles 2 bônus que eu já falei para você, não é? A direção da aprovação, aquele curso que vai te fazer aprender a estudar, turbinar os seus estudos, além de 1 mês para você testar o aplicativo em áudios, beleza? Para você utilizar nos seus momentos
que a princípio seriam de descanso, você fica escutando a legislação aqui. Detalhe é que essa oferta é válida apenas no dia de hoje, está aqui na quinta-feira, dia 16 de abril, beleza? Não perca essa oportunidade. Bom, aqui só o preço, enfatizando para a gente, se você vier a dividir em 12 vezes, fica menos de R$ 45, menos de R$ 1,50 por dia. Para finalizar então, pessoal, só lembrando aqui para você. Bom, você tem a garantia de satisfação se não gostar do material, 30 dias para devolvê-lo. Tem a garantia infinita, que é a certeza do material atualizado e completo até o dia da sua prova. E nesse contexto, você tem, pessoal, 3 opções aqui. Pode decidir não estudar para concurso, beleza, que é uma opção sua. Você pode decidir estudar por conta própria. Vou procurar no Google material e vou procurar no YouTube material gratuito e vou estudar. Beleza, é um caminho, só vai ser muito mais tortuoso, mas é um caminho. Ou você pode escolher estudar com a gente, com o nosso material completo, focado, direcionado para essa prova que você está, para esse cargo que você está visando de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, e gostaria que você optasse por essa última opção. Beleza? Então foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nesse GPS da Polícia Civil do Distrito Federal. Estou à disposição aqui no Direção Concursos e aguardo vocês, beleza? Um abraço a todos, até a próxima. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local, PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.